que será que pilotos experientes são por vezes reprovados no teste CAL? A gente está falando de pilotos que têm milhares de horas de voo, muita experiência operacional, inclusive comandantes de linha aérea que já fizeram voo para fora do país e acabam com aquela famosa e infame nota 3 em estrutura, por vezes até um ICAO 5 em compreensão, mas nota 3 em estrutura, o que não adianta nada, porque se houver qualquer um dos critérios ali, a nota inferior à nota 4, aquele piloto é considerado não operacional. Toda semana eu tenho pilotos que me procuram com uma reprovação e aí a gente vai entender por que aquilo aconteceu e realmente, muitas das vezes, o piloto não está usando as estruturas que são pedidas pela prova, enquanto outros pilotos com menos experiência operacional, muito menos horas de voo, por exemplo, acabam conseguindo notas maiores do que aqueles pilotos mais experientes. Então na aula de hoje eu vou te ajudar, você que é piloto mais experiente e você também que é piloto menos experiente, eu quero te ajudar a trocar a perspectiva em relação à prova. A forma que você fala inglês no teste, a impressão que você passa ali também para o seu examinador. Foi exatamente isso que a gente fez recentemente com todos esses pilotos que eu estou te mostrando aqui do lado. Esses pilotos são pilotos com experiências operacionais completamente diferentes. Tem piloto aqui que ficou muito tempo sem voar, fez o nosso preparatório em 60 dias e conseguiu uma ótima nota, muitas vezes melhor do que aquele piloto que já está na operação, foi lá revalidar o ICAO e conseguiu só aquele ICAO nível 4, que tudo bem, é o que você precisa para ter 3 anos de licença, ficar ali operacional. E teve até um dos nossos alunos que foi renovar a nota ICAO 5 e acabou mostrando um inglês muito acima do ICAO 5 e foi convidado para fazer a prova por ICAO nível 6. Atualmente a gente está se preparando para que ele consiga lá fazer uma boa prova e consiga a licença vitalícia. E nessa aula eu quero te mostrar exatamente qual foi a perspectiva, qual foi a chave que todos esses pilotos precisaram virar para conseguir essas notas que eu estou te mostrando aqui, independente da experiência de cada um desses pilotos. Então, se você é piloto ou conhece algum piloto que está se preparando para o teste CAL, já compartilha esse vídeo com ele. Não esquece de deixar aqui o seu comentário, dá um like nesse vídeo, assim você retribui esse serviço que a gente está fazendo aqui. E detalhe, todas essas notas que eu estou compartilhando aqui com vocês, atentem-se às datas. São pilotos que fizeram teste já nesse ano de 2026, pilotos que começaram aqui em janeiro e já tem esse monte de resultado. Eu convido vocês também a seguir a nossa página no Instagram, é lá que a gente faz essa contagem, né, dos nossos pilotos aprovados. Já passamos de mais de 1.300 pilotos aprovados. Eu tenho certeza que isso é um dado muito relevante para você que está escolhendo aí uma escola para fazer o seu preparatório e conseguir também o seu resultado. Então, gente, vamos lá. Antes de eu compartilhar aqui com vocês algumas coisas que esses pilotos aprenderam, algumas expressões que ajudaram eles trocarem a perspectiva, encararem a prova de forma diferente, eu quero que você pegue aí uma caneta, um papel, pode pausar o vídeo, eu vou ler algumas perguntas que têm caído recentemente no teste, é o feedback que a gente tem toda semana de pilotos que estão sempre fazendo a prova, então a gente está sempre muito por dentro, muito atualizado, por isso os nossos alunos conseguem as melhores notas. Eu vou ler algumas perguntas recentes do teste e eu quero que você pense aí qual seria a sua resposta. Dá uma olhada nessa pergunta aqui. Parte 1 do teste. What kind of damage can a bird strike cause to an aircraft? Então, que tipo de dano pode uma colisão com um pássaro causar a uma aeronave? Outra pergunta. How does a simulator help a pilot train for emergencies? Como o simulador de voo ajuda um piloto a se preparar para emergências? Mais uma pergunta. When should a pilot perform a missed approach procedure? Eu acho que só de ouvir algumas dessas perguntas, você deve estar pensando aí no tipo de resposta que você daria e provavelmente você está pensando em algum tipo de resposta que demonstre aqui a sua experiência como piloto, a sua experiência operacional, talvez até um certo conhecimento da aviação como um todo. Infelizmente, eu sei que isso é muito natural, claro que é uma prova, a gente quer dar uma resposta perfeita, mas isso, infelizmente, seria uma forma errônea
de você organizar a sua resposta. A gente já está pensando errado, a gente quer dar uma resposta perfeita, talvez uma resposta que não seja sua. Esse é um grande erro, é quando você está tentando lutar com a prova, você está tentando demonstrar talvez um inglês que não é seu. Talvez você leu em algum lugar e você está tentando copiar aquela prova. Tem até uma história engraçada, né? Eu perguntei para um piloto uma vez, Why did you decide to become a pilot? Aquela clássica, né? Por que você decidiu se tornar piloto? E ele veio com uma resposta incrível, né? O avô dele, ele disse que o avô dele fazia parte da Segunda Guerra Mundial e ele ouvia as histórias. Então ele falou para mim, Well, my grandfather was in the Second World War, so I decided to become a pilot. E eu fiquei impressionado com a resposta, eu falei, really? Ele falou, Não, Peixes, aí eu só li a resposta aqui, tá boa? Eu falei, não, você jamais vai dar uma resposta que não é sua. É exatamente essa chave que você precisa virar. Quando você ouvir essas perguntas em Aviation Topics, lá na parte 3 da prova, na parte da discussão sobre diferentes fotos, a perspectiva que você precisa ter é apenas a perspectiva que você tem. Como assim? Se você não é um piloto de linha aérea, você não precisa falar como um piloto de linha aérea. Digamos que você é um piloto de King Air, como é que você vai falar de briefing? E aí você vai mencionar que a tripulação e o CRM. Se você é um piloto que voa sozinho, você não precisa fingir que você é um piloto de linha aérea. Você não precisa fingir que você tem todo esse conhecimento. E eu vou te mostrar agora algumas expressões que vão te ajudar a trocar essa chave. Então, por exemplo, essa última pergunta que eu te fiz, How does a pilot prepare for a missed approach procedure? When should a pilot go around? Será que a sua resposta está aqui parecida com a resposta de um comandante de 777 chegando lá em Londres e preparando uma arremetida? Ou você está falando realmente da sua operação, da sua experiência como piloto? E é por isso que eu vou te mostrar agora 3 expressões que vai te ajudar a te colocar nessa perspectiva. A primeira delas, olha como isso é simples, mas faz toda a diferença. Ao invés de já sair falando, você demonstra em inglês que você vai falar da sua realidade, da sua perspectiva. Então você pode falar o seguinte, well, based on my operation, olha como isso traz a sua fala, o seu discurso para a sua realidade. Então anota aí a primeira expressão, based on my operation. Based on my operation. Se você pegar essa primeira base que a gente está usando, esse based on, você pode trocar o final e você ganha várias expressões. Você pode falar based on my experience, based on my training, based on my knowledge. Então, com uma expressão, você já criou 4 expressões. Based on my operation, based on my knowledge, based on my training, based on my understanding. Então, isso é muito importante, isso é chave para que você traga a pergunta para a sua realidade. Você vai perceber que assim o vocabulário vai vir mais fácil. Vai ser mais fácil de você falar quando você fala da sua realidade, da sua operação, da sua experiência. Então anote essas expressões e use na sua próxima prova, que eu tenho certeza que isso vai demonstrar mais proficiência e vai te colocar nessa posição de estar falando ali da sua realidade. É isso que você tem que fazer no teste CAL. Você não precisa fingir que você é um comandante de Airbus A380. Você só precisa falar da sua experiência, da sua operação, da sua perspectiva, da sua realidade como piloto. Well, from my perspective as a pilot, I would say that. Então percebe que esse tipo de expressão, ele quebra essa barreira de parecer que você decorou uma resposta que não é sua. Parecer que você está falando de alguma coisa que não condiz com a sua realidade. E só de aplicar essa pequena virada de chave, você já vai encarar a prova de forma diferente. Então não precisa inventar moda, a prova ICAO sempre vai ser uma prova de inglês. Então quando você tem a instrução certa, as coisas ficam mais fáceis, né? Parece que realmente a forma que você encara a prova muda completamente. E assim como a gente está conseguindo aprovar pilotos de todo tipo de experiência, pilotos com menos, mais experiência, pilotos de helicóptero, inclusive pilotos que começam do absoluto zero, sem inglês, estão conseguindo também resultados no teste, seguindo o nosso método que conta com aulas individuais de maneira particular. Não é num grupo, uma live com um monte de pessoa onde você não tem
tempo de fala. O teste Cal é uma prova individual. Você precisa acostumar a estar ali sozinho, encarando o seu examinador, conseguir gerenciar essas tarefas, todos esses exercícios. Você precisa praticar de maneira individual. Se você quiser a nossa ajuda, fazer aula particular com a gente, um futuro próximo a gente não vai conseguir atender todo mundo. Por enquanto, o link está disponível, faz a sua inscrição, garante a sua vaga e eu te vejo na primeira aula.